Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente estou na presença do Dr. Cláudio Afonso, professor de Direito de Família e Sucessão e membro do escritório. Iremos bater um papo com o juiz de direito, Dr. Marco Antônio Castelo, titular da 8ª Vara Civil Empresarial de Belém. A gente vai tratar de um tema extremamente importante, que é da eficiência dos processos e procedimento da justiça. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e conhecimento para agradecer aos podcasts. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Ana e o Abner, né? Bom dia, Abner. Uma assistência para a gente. Bom dia. Sempre uma assistência eficaz, né? Eficiente e eficaz. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu recebi com muita alegria esse convite para a gente travar esse bate-papo, né? De fato, é uma conversa e a gente vai falar sobre aquilo que vocês quiserem perguntar e sempre de olho aí no foco que é realmente o papel do Poder Judiciário contemporâneo, e acredito que a gente vai ter algumas coisas boas aí para conversar. Eu queria fazer assim um breve introito aqui assim sobre uma situação muito interessante esse tema, né, que é o papel do juiz, a eficácia, né, os princípios da eficiência e da eficácia, né, a vida judicial do magistrado, os comportamentos. Porque é o seguinte, desde que o mundo é mundo, que a gente vê que a sociedade ela vive uma transformação constante, né? Então mudam os costumes, mudam as crenças, as necessidades dos indivíduos, elas também passam por essas novas ambições, as relações se globalizaram, né? E você tem hoje um consumismo extremamente exagerado, e tudo isso acabou afetando a dinâmica da sociedade, né? Então aquela sociedade que era uma sociedade mais ortodoxa, mais clássica, por conta desses avanços tecnológicos, ela passou a ser uma sociedade mais fluida, né? Mais assim, eu poderia dizer, mais relativizada. E os litígios que aparecem hoje, doutor Marco Antônio, eles são totalmente diferentes daqueles que apareciam há 20, 30 anos atrás, não é verdade? Hoje, Paulo, as pessoas, elas querem uma resposta mais rápida, não é verdade? Eu poderia, só para finalizar essa introdução, por exemplo, o advogado, ele tem que procurar no sistema jurídico um amparo para o cliente de forma mais rápida. Aquele parecerista, ele tem que dar uma resposta no menor espaço de tempo possível para quem consulta ele, né? E o jurisdicionado espera que o juiz resolva o litígio de uma forma mais célere, não é verdade? Então a gente se depara com essas situações que muitas vezes a gente não sabe nem por onde a gente vai começar a responder, né? Então, a primeira pergunta que... Não, deixa eu só fazer uma pergunta primeiro aqui de cunho pessoal que me veio aqui. O doutor ajudou o doutor Cláudio Afonso a fundar o FPA, foi? É verdade. Vocês chegaram nessa informação. Não, ele saiu um pouquinho depois de mim, pô. Nós criamos a UFPA e ela foi bem, né? Até hoje está aí de pé, então foi bem plantada. Nós deixamos um legado. Conseguimos deixar um legado. Tem uns 20 anos, isso, uns 15, 20 anos, né? Mas olha só, na verdade, doutor Marco Antônio, a pergunta que muita gente gostaria de ver respondida pelo senhor é o que é realmente esse princípio da eficiência, né? Cláudio, eu vou começar a refletir um pouco sobre o princípio da sua manifestação, né? De fato, a sociedade hoje ela está muito veloz, né? Tudo hoje é para ontem. O advento da digitalização, eu diria até da digitalização das relações, dos fatos da vida, né? O advento da internet,
de aplicativos que a gente conhece hoje, dá a sensação de que nós estamos sempre adiantando algo no tempo de maneira mais eficiente e talvez eficaz. Né? Então, a par disso, de fato, novos conflitos passaram a surgir a partir dessa realidade. Você disse bem quando disse que a cultura, de um modo geral, ela se transforma, as relações se transformam, mas no patamar em que nós estamos vivendo hoje, ele me parece muito diferenciado, porque as mudanças eram bem paulatinas. Graduais. Se dizia antigamente que uma geração bíblica levava 40 anos, né? E hoje a gente percebe que parece que uma geração ela avança aí numa rapidez que a gente perde a conta. Então, nós temos aí algumas demandas em função dessa pressa de viver, dessa pressa de resolver, dessa pressa de receber, dessa pressa de sermos cobrados, né, todos os dias. Então, muitas leads estão nascendo a partir dessa nova realidade, né? A última que nós estamos observando e que foi colocada em discussão é a questão da inteligência artificial, por exemplo. A primeira coisa que se festejou, poxa, que coisa bacana, né? Você colocar num ambiente virtual a lembrança e a existência de alguém que já se foi, ou que não está ali, ou que não fez aquilo, substituindo simplesmente o rosto por algoritmos, né, por movimentos que a pessoa em vida ou em outro momento fez, você vai e coloca naquele rosto e parece que foi aquela pessoa mesmo que fez aquilo, né? Tá aí sem querer fazer publicidade, mas a publicidade daquele automóvel, né, que colocou a Elis Regina viva, cantando com a filha e tudo. Teve também uma homenagem de um site de compras, com o Zico, em que eles usaram a inteligência artificial para simular a voz do pai dele, pedindo para ele fazer um gol. Isso. Entendeu? Isso. E a voz é idêntica. Isso. A voz é idêntica. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, esse movimento, essa voz, ela é a compilação de algoritmos, de movimentos que realmente aconteceram, mas o corpo pode não ser. E o que parece dar vida a essa realidade é o fato de que o movimento está bem sincronizado com a fala, com as ideias, com a imagem, né? Então foi festejada a questão da Maria Rita, mas também houve uma avalanche de perguntas sobre... A pergunta é qual é o limite disso? Qual é o limite disso? Para exemplificar. É aquela velha retórica, né? O homem querendo imitar Deus, né? Exatamente. O último exemplo que eu vi disso foi domingo agora, no programa da Globo, domingo à noite, né, em que foi feita uma retrospectiva dos 50 anos do programa, mostrando os personagens que estavam assistindo aquele programa de 50 anos como se eles fossem ainda jovens. Né? Sim. E aí no final eles perguntaram, mas vem cá, como é que vocês fizeram isso? Eu não gravei isso, eu não fiz isso, mas era eu que estava lá, a gravação era recente, né? Então ficar bem claro que a gravação era recente, era o rosto deles com movimentos e tudo, né? Então aí aí surge a questão que foi levantada aqui. Muito bem, isso é para o bem, quer dizer, eu posso muito bem futuramente colocar a imagem do meu pai que se foi, eu tenho saudade, eu quero fazer uma homenagem para ele vem, né, diz assim, Cláudio meu filho, né, Paulo meu filho, estou lhe mandando um beijo, um abraço, e você vai sentir uma nostalgia com aquilo, vai se emocionar e tudo. Mas muito bem, qual é o lado oculto disso? Qual é o lado ruim? O lado o contrário da força. É que essa tecnologia pode muito bem ser usada também para destruir reputações, para servir como prova em determinados processos, para causar escândalos políticos às vésperas de uma eleição. Mas aí pode ser feita a perícia e vai ser descoberto. Vai. Mas qual é o... Exatamente. Em que tempo isso vai ser feito? Imagina a véspera de uma eleição, se colocando um político recebendo um determinado valor da mão de outro político. Propina, né? Ou então um envolvimento, um escândalo sexual, colocando ele frente a frente com uma pessoa mais jovem, tentando forçar. Isso é possível? Sim, isso é possível. Então, de fato,
ainda não existe legislação para isso. Mas aí a gente vai de encontro, né? A gente vai entrar num tema que as pessoas vão pontuar. Então temos que regulamentar as redes sociais. Aí gera aquela questão, e a censura? Quem vai fiscalizar, né? Ou seja, parece que a gente fica... Eu vou mais, Paulo, eu acho que não é nem regulamentar a rede social. É a questão da inteligência artificial. Não, então, mas eu digo porque essa inteligência artificial, ela vai se propagar. E ela se propaga através das mídias sociais. Sim. Mas eu concordo também que a gente não pode falar em censura à rede social, né? Evidentemente que há os limites extremos de pedofilia, essas questões aí, eu nem acho que seja censura, é aplicação da lei simples e pura. Agora, a questão da inteligência artificial, ela passa de fato por uma necessidade de regulamentação. Como eu posso usar? De que forma eu posso usar? Qual é a penalidade se eu usar isso de maneira criminosa? Eu tenho que criar um tipo específico criminal para esse tipo de conduta ilícita, né? Então, na verdade, o que precisa ser, penso eu, regulamentado é a utilização dessa tecnologia. Até porque mexe com tudo, né? O senhor estava falando aqui, quando o senhor falou em destruir a honra e tal, eu já fiquei pensando aqui, por exemplo, nos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Não, eu falo... Como é que vai? Fora o crime específico da utilização desse mecanismo para propagar injúria. Exatamente. Essa é a questão. Como funciona o direito de imagem hoje? Existe um prazo para acessar? Vamos supor, você não pode utilizar a imagem dessa pessoa por um período de 50 anos. Porque vem a minha seguinte situação: se eu consigo fazer essas imagens, trazer essas pessoas como se vivas estivessem, eu poderia pegar uma banda famosa e criar e colocar ela para fazer show. Sim. Entendeu? Você gravar, apresentação fazer aí, live, você fazer qual seria lives, o né? direito dessas pessoas? Como é que seria regulamentado isso? Entendeu? Legal. Interessante. Exatamente. Você até poderia ter mecanismos modernos para tentar se ressarcir um dano moral de alguém que usa uma imagem de um parente seu que não foi autorizado, né? A pergunta é... Mas quando a gente fala grau... parente, a gente fala parente o quê? Porque a gente pode pegar essa imagem e pegar de pessoas com 300 também, anos. Sim. Ou seja, que você não vai conseguir identificação de parentes, entendeu? Aí é que é importante a regulamentação bem especificada, na verdade, bem especificada, porque eu entendo que essa construção do dano moral, como tem sido o dano moral de maneira geral, ela é jurisprudencial, né? E aí a gente vai precisar de um tempo para que tudo se solidifique, dizendo, olha, não pode usar a imagem de um parente até tantos anos. Ah, mas a do Júlio César eu posso usar? A do Napoleão eu posso usar? Eu acho que a jurisprudência pode e deve... Se é figura pública, se não é... Exatamente, né? Eu acho que a legislação para isso vai ser muito importante. Sem prejuízo da imputação criminal de quem utiliza esse tipo de tecnologia para que dolosamente, né, ou culposamente venha prejudicar alguém, porque hoje em dia há reputações que, se elas forem destruídas, você destrói a vida da pessoa. Você destrói a história, né? Uma coisa é você fazer isso com um vídeo com um líder de um PCC que já matou 100 pessoas. E ainda é discutível, mas vamos colocar assim. Outra coisa é você fazer isso de um pai de família que tem uma família estruturada, que batalhou a vida toda para manter sua família, seus filhos, educar, e de repente se vê numa situação que até lhe provar, os danos já foram... Né? Mas nós estamos falando... Desculpa, doutor. Não, pode falar. Não, mas nós estamos falando tudo isso para voltar àquela questão da eficiência, né? Porque essa eficiência dos processos que a sociedade vai buscar a partir de agora requer um preparo para que esse fluxo processual em relação a essas questões possam seguir de maneira segura, né, com instruções periciais. Haverá um preparo especial para o perito que for fazer isso, certamente, né, para que esse processo possa tramitar, e aqui a gente tem a eficiência exatamente como o sucesso e a realização de procedimentos, de etapas de processos que preparem todo esse iter processual para um resultado, né?
O que a gente pode considerar um processo eficiente? Um processo que foi bem elaborado, foi bem trabalhado, dentro de um prazo razoável e que prepara essa situação para que o juiz possa atuar, né? Então, um processo eficiente é aquele que todos os seus meios e mecanismos atingiram o seu objetivo, tá certo? E se eu considerar ainda que a sentença é só uma etapa desse processo, a sentença já não vai ser nem a questão mais eficaz, vai ser a questão eficiente para que se possa dar sequência nisso, ou através do recurso ou através da execução. Muito bem, quando é que o processo vai ser eficaz? Quando me entregarem a prestação jurisdicional. E nem sempre a última decisão é do juiz, né? A última decisão pode ser ou do tribunal, ela pode ser de uma desistência da parte, de um acordo, ela pode ser de qualquer outra forma que traga eficácia, ou seja, que o resultado pretendido seja almejado. A gente vê, Paulo, uma situação assim, doutor Marco Antônio falando de uma forma assim tão eficiente. Não, a gente vê o seguinte, que no litígio você nunca vai alcançar 100%. Por quê? Se a sentença for favorável a quem postula, vai desagradar o vencido. Tá entendendo? Se ela é improcedente, ela agrada o vencido, ela agrava vamos dizer assim, a parte requerida, mas desagrada quem provocou. Então você vai ter sempre essa metade, vamos dizer assim, né? Vai ser, independentemente de que a atuação do juiz ela foi eficaz, ela foi eficiente, porque o processo passou por todas as fases, né, da processualística, vamos dizer assim. A decisão foi uma decisão correta, fundamentada, alcançou o objetivo, aplicou o direito, na verdade, mas não agradou 100%. Por quê? Porque você vai ter que ser... Nós temos eu digo assim, é uma crítica construtiva. A gente tem que começar a repensar essa questão de que o processo é uma batalha, né? O processo é uma batalha. Eu não digo que o processo é uma batalha, o processo é uma discussão. Eu estou discutindo um direito que eu digo que é meu. A outra parte tem direito de dizer que não é só teu, ou que não é seu, e assim vai. Porque esse negócio de vencedor e vencido, acaba trazendo uma pecha, um peso muito grande para o processo. Eu achava que a gente começava a ter que rever esses conceitos, sabe? Porque a gente vê assim, e eu vejo dessa forma, sabe, doutor Marco Antônio, que a gente nunca, por mais que a decisão seja uma decisão correta, escorreita, mas ela vai sempre desagradar alguém. Cláudio, veja bem, quando você começa a sentir uma dor na vesícula, né, você faz de tudo para não entrar na faca. Para não operar, é verdade. Mas aí você continua comendo gordura, né? E a função da vesícula é produzir a bilis para jogar no intestino, né? Isso todo mundo sabe hoje, porque problema de vesícula, acho que uma grande parte das pessoas já tiveram. Da feita que você for curar a sua vesícula, né, você jamais será o mesmo em relação ao seu próprio corpo. Você vai sair saudável do hospital, mas você vai sair com uma marca, né? Talvez até com 3 ou 4 da cirurgia, em função da tecnologia bem moderna, né, de se fazer cirurgia, e você vai ter sempre aquela cicatriz pro resto da vida. Mas por que eu estou falando isso, né? Nosso podcast não é de medicina, nosso podcast é de direito. Porque é sim uma cicatriz. Quando você vai para o judiciário, é porque você não tem mais para onde ir. É verdade. Essa que é a verdade. Hoje as pessoas, por mais que elas confiem no judiciário, mas elas confiam por último. Primeiro elas tentam de toda forma evitar, né? Tem aquele cara que é litigioso por natureza? Tem. Aquele cara que acorda, olha pro espelho e já briga com quem tiver no espelho. Tem gente que é assim. Briga com ele. Mas a maioria, quando recebe assim, às vezes, olha, entra no judiciário. Esse é o certo, às vezes, é entrar lá e esperar resolver, né? Também tem outras pessoas que dizem assim, não, eu não vou, eu vou tentar de outra forma, porque pro judiciário também é muito penoso. Lamentavelmente, eu tenho que reconhecer que às vezes as coisas são assim. A gente trabalha para que não seja, mas às vezes elas são. Sim. Tá certo? Então, dificilmente alguém vai sair de um processo como sairia de um... Ileso. Como sairia de uma partida de um Remy Paysandu,
que olha que são adversários, né? Mas às vezes ainda chega um lado, um abraço no outro, olha, tudo bem, eu perdi, mas na próxima eu ganho de ti e tal. Isso não existe, como tu falaste, né? O próprio código às vezes traz essa questão de vencedor e vencido. Um outro aspecto que tu falaste aí que eu acho muito interessante, a questão da cultural. Apesar das pessoas ainda procurarem por último o judiciário, isso é catalogado que o Brasil ainda é um país muito litigioso, né? A nossa sociedade é muito litigiosa. Isso. Olha que o americano, quando ameaça aqui de ir para a justiça, eu estou ameaçando o outro e diz assim, tu vai gastar uma fortuna comigo e eu vou ganhar. Né? Aqui no Brasil, às vezes, tu entra, com perdão da uma palavra, né? Eu vou entrar para encher o teu saco. E tu vai ter que arcar com isso. Eu vou te encher a paz. Não interessa se eu vou ganhar. Transformar a tua vida no inferno. No inferno, pronto. Entendeu? Então, não há aí o objetivo de fazer o judiciário funcionar para eu ter o que é meu. Eu quero infernizar o outro. Na verdade, então, o judiciário muitas das vezes é utilizado como forma de vingança. Exatamente. Né? Um instrumento de vingança. Exatamente, entendeu? Isso justifica a morosidade do judiciário? Não, nós estamos falando de outra coisa. É de uma cultura que precisa mudar, uma cultura de uma sociedade de paz. Eu vejo hoje que a gente passa por uma transformação, nós estamos vivendo um momento de muita litigância fática, não é nem jurídica, né? Hoje a gente vê dois grupos políticos quase se agredindo, quase se matando. Mas o pior disso, a gente vê 3 grupos criminosos se matando entre si, como se estivéssemos num estado paralelo, né? Eles julgam, eles decidem, eles matam. Então nós estamos passando, eu espero, uma fase transitória, que o Estado vá se encontrar. A gente vê que a imprensa, os advogados, muitas instituições trabalham por uma sociedade mais pacífica, né? A gente viu, nós estávamos assistindo ontem aquele programa do Criança Esperança, né? Então, muita mensagem bonita, mas eu ficava pensando assim, mas não é só a mensagem, tem que colocar isso em prática. Porque a criança merece isso, a criança merece isso, então vamos cobrar isso efetivamente. Apenas um artista chegou lá e disse assim, olha, tem 1,5 milhão de crianças na rua. Isso foi o máximo que eu ouvi. É pouco, entendeu? Isso é só um exemplo, tá? Por isso que eu entendo que o judiciário também tem sido demandado, mas não é sem razão. Ninguém, quando eu digo demandado, é demandado socialmente por resultados e eficiência e eficácia, né? Especialmente eficiência. Só um esclarecimento para os nossos ouvintes, né? É que o doutor falou, quando ele disse que tem 1 milhão de crianças na rua e é pouco, mas não é pouco a quantidade de crianças na rua, é pouco a manifestação. Foram poucas as manifestações nesse sentido. É verdade. Só para que a gente se esclareça aqui. Simplesmente eu quero falar até nas minhas palavras, né? Que o programa eu estava assistindo ontem, quando a artista falou que existe 1,5 milhão de pessoas na rua, eu achei que só dizer isso e não apresentar projetos, né? Porque nós temos 100 projetos, assim, assado e tal, mas uma política pública, forçar uma política pública séria. Eficiente ou eficaz? Eficiente e eficaz. Né? Então foi nesse sentido que eu falei, pelo amor de Deus, 1,5 milhão de crianças sem escola, se eu disser que é pouco, né? Eu seria, enfim, teratológico, né? Sim. Tinha que... Mas assim, e uma outra coisa também, já que nós estamos falando sobre essa questão de conduta, de cultura, nós somos filhos de uma geração em que a magistratura ela tinha todo um formalismo, né? Tinha toda uma solenidade, mas como eu falei também no comecinho aqui, com essa incessante transformação social, as coisas vão se tornando mais leve. O juiz, o magistrado, ele também é um ser humano. O magistrado também tem vida familiar. O magistrado também tem vida social. Antigamente o magistrado ele vivia praticamente numa prisão. Castelado, né? Castelado, não pode fazer isso, não, o juiz não pode fazer isso, não, o juiz não pode fazer isso. Na verdade, como é que é hoje, doutor Marco Antônio, essa questão da vida judicial do magistrado e a vida social do magistrado? Hoje, os limites impostos são os limites a partir de uma nova ética do Poder Judiciário, né? Como foi dito aqui, há algumas exigências sociais e algumas relações que se transformaram, né?
Então, é preciso que o magistrado esteja atento para isso, especialmente na questão das redes sociais. É algo que o CNJ tem cobrado muito. Qual é o limite disso? Às vezes acho que exagera, às vezes acho que atua de maneira correta. Mas é só um juízo meu. Isso não quer dizer que eu não me submeta a isso. Sim. Mas, especialmente nas redes, tem havido uma cobrança muito grande de uma postura um pouco mais centrada dos juízes, né? Afinal de contas, as redes sociais, elas, em tese, deveriam refletir a realidade das pessoas. E se, por exemplo, se existe uma foto que pode ser considerada incompatível com a dignidade da pessoa, não é do judiciário, deixa eu te dizer, essa história, eu quero até te dizer o seguinte, voltando aí na pergunta, os juízes contribuíram muito para essa ideia de encastelamento, né? Sim. Porque eu vi, Cláudio, que naturalmente você falou aí a respeito da vida atual, que o juiz tem vida social, né, e tudo. Na verdade, o juiz ele sempre teve vida social, só que a vida social que ele criou para ele distante da sociedade, né? Nós também somos bastante responsáveis por esse distanciamento das pessoas em relação ao Poder Judiciário, do julgamento por qual passa o Judiciário hoje, porque durante muito tempo o juiz não deu satisfações das suas atividades profissionais, né? E se encastelava assim nas suas preferências pessoais, se distanciando da sociedade. O juiz se encastelava, né? Como se fosse um nível assim. Isso tem todo um processo histórico do nosso judiciário, né? O nosso judiciário vem da formação das elites. O modelo... A própria questão da imparcialidade, né? Só de um relacionamento. Só de um tempo para cá, o acesso passou a ser um pouco mais democrático, né? Mas veja você que essa preparação, essa formação de um aluno para concorrer ao judiciário não é tão simples, é limitadora, entendeu? Sim. Então, a nossa sociedade ainda precisa trabalhar essa questão para dar condições de que pessoas que vêm de uma camada menos favorecida da população tenham acesso, porque essas pessoas sabem o que é um ser humano mais simples. E uma geração que está se aposentando do Poder Judiciário não participou desse momento, né? Eu cansei de ver, quando eu era um juiz mais novo, o juiz, o desembargador dizia assim, olha, isso aqui é um sacerdócio. Eu tremia na base quando eu via isso. Pô, que vinculava a questão da igreja, né? Aquela vida de renúncia. O que é o sacerdote? O sacerdote é o mensageiro de Deus. É o que faz a ligação entre o povo e Deus. Sim. E o juiz nunca foi isso. Ele era a boca da lei na época do Montesquieu. Era a voz de la loi do Montesquieu, que depois evoluiu muito bem para um juiz mais interpretativo, mais coerente com o seu tempo, né? Mas sociedades como, olha, o juiz precisa se aproximar da sociedade. E eu estou onde, amigo? Onde é que eu estou? Nunca estive eu estou no Olimpo e a sociedade está lá embaixo. Então, esses termos só demonstravam essa questão mais fechada do Poder Judiciário, do qual nós pagamos o preço hoje, né? Porque dada a liberdade que, graças a Deus, foi dada às instituições, hoje as pessoas vêm e cobram, né? E cobram com razão, mas eu tenho a felicidade de perceber que há uma nova geração chegando, há juízes técnicos, há juízes humanos que compreendem o problema de quem está chegando lá. Trabalha muito em loco, né? Eu acompanho o juiz, como é o nome dele? Esqueci, fugiu o nome, o Agenor. Doutor Agenor, né? Sim, doutor Agenor. Eu acompanho ele nas redes sociais, eu acho sensacional. Ele é muito próximo, ele se interage com o problema, ele tenta fazer as composições, é muito interessante. Isso. A postura dele como juiz. Isso. Hoje é bem e para diferente. ver que chama a atenção a postura dele numa sociedade que isso deveria, em tese, ser normal. Mas ele se destaca justamente fazendo contraste com a idiosincrasia alheia. Nós ainda temos muito isso, infelizmente, porque as pessoas, às vezes a gente casa com a pessoa pensando que é uma coisa, depois casa vai ver que é outra, né? Na verdade, nós somos herdeiros daquela cultura de um legado do endeusamento. Exatamente. Mas graças a Deus isso já está sendo trabalhado, né? Eu sempre defendi uma coisa. Eu sou de uma geração que o magistrado
tinha um princípio ético de que, por exemplo, se ele conhecesse a parte, ele se julgava suspeito. E não funcionava no processo, né? Era como se fosse assim, uma autoproteção ou uma proteção recíproca, ou seja, ele protegia a pessoa que ele conhecia e se protegia. Era a interpretação que eu fazia. Mas o meu pai sempre me falou uma coisa. Meu pai sempre questionou essa postura, porque meu pai dizia assim: engraçado, o fulano se julgou suspeito num processo meu. Tinha sido colega do papai, ou de faculdade, ou de colégio. E com o dia na época, né? O advogado nem estava na lista Tá entendendo? da suspeição. Mas sabe o que acontece? Não, ele era foro íntimo. O foro íntimo tinha. Ele não precisava na época ele não precisava nem justificar. É verdade. Ele não precisava nem justificar. Mas o papai dizia o seguinte: engraçado, o fulano se julgou suspeito no meu processo, mas ele julga o direito. Ele não vai julgar por mim. Ele vai julgar a tese que está apresentada para ele. Era uma questão que meu pai sempre... Carimba uma insegurança, né, em relação como é que funciona? Então, até a amizade. Exatamente. Então, era só chegar assim. Então hoje... Não é amiga, é inimigo, né? Então hoje, por exemplo, doutor Marco Antônio, meu contemporâneo de faculdade, se aportar um processo meu lá, eu sou o primeiro a dizer assim: sua caneta não vê cara. Eu quero que ele julgue o direito, amigo. Independente de ser Cláudio Afonso. E deixa a pessoa correr atrás. Né? Entendeu? Meu pai também. Porque uma suspeição traz um transtorno no processo, redistribui. Exatamente. Atrasa. Aí você arrebenta com eficácia e com eficiência. Não é verdade? Porque volta tudo. É verdade. Às vezes o processo. Deixa de ser eficiente. Às vezes o processo já está caminhando. Pum! Aí começa tudo. Por quê? Porque o magistrado que vai receber. E só para esclarecer, que eu já entendi o teu ponto de vista, né? Há casos de fato que é possível acontecer essa suspeição, mas são casos, né, extremos, que a gente não vai nem citar aqui, de uma amizade tão próxima a ponto de dizer: olha, se eu julgar a favor ou contra, vamos dizer que a gente... Enfim, né? Mas cotidianamente eu vejo muito isso. Eu conheço. Mas a gente conhece todo mundo. Em Belém é uma cidade... Né, acabei de dizer, o juiz ele é um ser humano. O juiz tem vida social. Em Belém todo mundo conhece todo mundo. O juiz mora num condomínio, o juiz mora numa vila. Falando nessa questão desses relacionamentos hoje, até pela rede social, né, muito mais próximo, onde as pessoas têm muito mais acesso, acaba que se interagem muito mais. Isso. E a gente está deparando ultimamente aí com a questão do quinto constitucional e de indicação até mesmo pelo Supremo, pela questão de advogados e não pessoal da carreira da magistratura. Como que você tem visto essa situação dessas escolhas para desembargo, essas referências políticas, influência política, na verdade? Não falo no estado do Pará, falo numa questão nacional mesmo, tanto do STJ, dos TJs estaduais, quanto até mesmo do STF. Eu entendo que essa questão política, no sentido de polis, né, de relacionamento interpares, sociais, eles sempre vão ter uma certa influência política. Eu não falo partidária. Pode até ser que haja. Eu acho que quanto mais superior for o tribunal, talvez mais ingerência tenha de algum momento político, né? Mas quando eu falo em interesse político, eu vou te dizer que de cima a baixo, isso é muito comum acontecer, né? Todas as escolhas para o judiciário, elas são políticas, porque elas levam em conta o que seria melhor para a polis. Mas o que é melhor para a polis? Vai depender dos relacionamentos que estão vigorando naquele momento em determinada sociedade, né? A questão político-partidária me parece inaceitável, né? Eu entendo que nomear um juiz porque simplesmente é parente, porque... Olha só, eu vou pegar um exemplo aqui do último ministro do Supremo que foi nomeado, né? Eu tenho absoluta certeza que o ministro Zanin vai ser um excelente ministro. O que foi questionado é a metodologia para a escolha dele. Porque nós temos outros juristas no Brasil tão mais importantes, conhecedores, experientes, né? Mas o que se questionou? Ali a gente vê que é nitidamente uma escolha... A questão não é nem ele chegar lá, eu concordo com isso. Não é ele chegar, ele poderia chegar em outro momento. Eu acredito que ele é competente. Ele na época do processo do presidente Lula, ele deu demonstração de que ele tem muita capacidade. Sim. A questão é a metodologia, porque você tem que ter critérios realmente republicanos. E nós temos exemplo disso na corte, né?
não é a maioria, mas houve algumas escolhas republicanas que se saíram muito bem lá. Então, aí eu acredito que haja mais uma ingerência nesse sentido. Agora, assim, a influência política, eu sinceramente não vejo como, nesse sentido que eu estou falando, né? No sentido de interesses da comuna, da comunidade, dos que estão governando, dos que estão no núcleo de poder que influencia mais ali. Eu acho que a gente sempre vai ter influência disso. E o engraçado, Paulo, é que o artigo 101 da Constituição, ele não fala em que a pessoa, para ser ministro do STF, tem que ser necessariamente bacharel. Porque não exige isso. Ele tem que ter mais de 35, ele tem que ter mais de 35 em menos de 65 e ter notável saber jurídico. Isso a pergunta esse critério foi um critério que foi criado. A pergunta que eu fiz, Cláudio, é porque ela tem um aspecto até mais amplo. Não, sim. A gente pega em âmbito estadual, em questão da representatividade da OAB, às vezes a OAB para de ser representada por interesse do governador ou de algum ente político envolvido, porque ela acaba gerindo indiretamente ali a própria instituição. Então, eu acho que tira aquele contrato necessário, né? O que se espera do desembargador que vem da OAB é que ele traga a experiência, que ele traga a ciência e o reconhecimento da realidade do advogado, que ele traga um comportamento diferente, né? Mas não se uma visão diferente da verdade dos fatos. Mas não se pode esquecer que da feita que ele colocar a toga, ele passa a ser juiz independentemente da natureza de onde ele venha. Isso. Agora, o que se espera é isso. Não se espera, por exemplo, o desembargador que bata a porta para os advogados, que fique tomando decisões parciais contra advogados que militam naquela corte, né? Então, isso é muito importante. Agora, só para concluir aquele exemplo de questão política, essa lista que foi muito bem formada, né? Nós temos ali a Cátia Tolentino, o Zé Ronaldo de Santarém, né? Eu conheço todos os dois, excelentes advogados, João Índio. Observem que eles têm, o Sena, eles têm militância na OAB. Verdade. De qualquer maneira, há sim um aspecto político interno da OAB, e não está errado isso. Sim. Então, só para deixar bem claro, o meu posicionamento é de que sempre haverá uma atividade política no sentido da polis, da comunidade, não necessariamente de partidário. Né? É só para dar um exemplo de como você vê que dificilmente alguém vai entrar na lista se não tiver uma militância dentro da OAB. E isso é normal, porque a OAB está escolhendo advogados para representar a OAB. Mas vai ser quando transcende a OAB? Essa que é a mas questão. Isso aí, Paulo, isso aí sempre vai acontecer. Por isso é que eu sou crítico a esse sistema. Eu, particularmente, sou crítico. Eu sou defensor. Se realmente representa a OAB. Eu sou defensor de duas situações na OAB. Tá? Isso é como o Dr. Marco falou, isso é uma opinião minha. Tá? Eu sou a favor, por exemplo, da votação eclética, como era na época do Dr. Fica Cavalcante, como era na época do Milton Nobre. Você tinha 3 chapas: a chapa rosa, a chapa branca e a chapa azul. E eu podia montar a minha chapa com o conselheiro de todas elas. Entendeu? Isso para mim é uma demonstração democrática. Eu podia, por exemplo, presidente. Eu queria o presidente da chapa rosa, mas o meu vice é da chapa branca. Tá, você elegia só o presidente. Eu votava no candidato, eu não votava na chapa fechada. Para mim, isso é um critério democrático. E uma outra coisa que eu defendo: a escolha do representante da OAB para o quinto constitucional, na minha opinião, ela tem que ser uninominal. A OAB escolhe, comunica ao tribunal quem é o candidato e manda para o governador para fazer a nomeação. Acabou. A questão aí que a gente entra no... Vou pegar algumas reclamações e denúncias, vamos dizer assim, que a gente teve acesso nas últimas semanas, até por isso que eu estou entrando no tema, de que na votação da OAB, que teoricamente, usando por analogia, deveria ser feito de maneira sigilosa. E que a gente teve notícia que foi feito, cada conselheiro, além de ter tido uma reunião anteriormente, cada conselheiro estava com o nome expresso. Então, ou seja, teve pessoas que tiveram acesso em quem cada conselheiro votou. Então, ou seja, ficou extremamente direcionado, né? Porque iria criar uma situação ali de sabores
interno muito grande. Então, ou seja, eu acho que são posturas que já demonstram um direcionamento, entendeu? Eu acho que afeta a questão democrática. Eu acho que se tem, aliás, ninguém não está em jogo isso que eu vou dizer, ninguém falou isso, eu digo assim, se há um órgão que hoje atua com liberdade, e eu lembro que quando eu era mais jovem, eu me encantava quando ia para os encontros dos advogados, né, que eles diziam que a OAB era a vanguarda de todas as conquistas democráticas desse país, e se a gente for pegar lá atrás, né, Afonso Arinos e tudo. Então, isso tudo nasce numa eleição geral da OAB, essa aqui é a questão, porque os advogados quando decidem o conselho, né, tudo bem, eles não estão dando uma carta branca, em branco, não existe isso, né, mas você cria uma expectativa a partir daquele voto. Eleito o conselho, quer queira, quer não, a gente fica Eles estão representando. jungido ali a representação deles, que quem votou pode reclamar, pode na próxima eleição dizer eu não voto mais, mas quando eles elegem os 3 primeiros candidatos de 42 com 40 votos, fica difícil você criar um argumento, embora ordinariamente a gente sabe, tem essas críticas, elas existem, e vindo dos advogados elas devem ser ouvidas, claro, né? Mas eu também estou só fazendo aqui uma de, talvez, de advogado do diabo, né? Então, eu conheço o João Índio, né? Eu conheço o Zé Ronaldo, eu conheço o Alex. Não é nenhuma coisa não questão das pessoas em si, é questão sim. do processo. Não, mas eu estou falando, feito. como eu estou a par dessa lista, isso é questão mínima. Deixar bem claro que sou eu que estou falando, não foi o Paulo que levantou o nome dessas pessoas, né? Mas eu digo assim, esses 3 tiveram 40 votos. Tiveram 40 votos. Então é difícil chegar para os advogados e dizer assim, olha, eles não têm representatividade da OAB. Pode não ser a OAB que eu quero, mas eles vão ter. Sim. Porque esse conselho foi votado, né? E vem outras eleições aí que se resolva isso nas outras eleições. Ah, Castelo, mas isso é uma resposta técnica. Eu digo, é o que está valendo. Porque a hora da política vai ser talvez ano que vem, não sei quando é a eleição lá. E aí vamos ver se a veja bem, eu não sou nem advogado, eu estou dando tempo aqui. Se as pessoas se sentem representadas ou não, entendeu? E aí nós vamos ver, até porque haverão outras vagas. Desembargo, tem algumas que estão sendo criadas, né? Sim. E certamente parece que vai ser criada mais uma vaga que será destinada ao OAB, isso é quase certo. Vão criar mais 3, se não me engano. Eu acho até que me disseram, sim. Seriam mais 3 vagas. Não, 27, seriam 6 vagas. Então, certamente vai ter mais uma vaga. Então vamos ver como é que os advogados vão se comportar. Eu não estou, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui. A gente compreende. Quem está certo e quem está errado. Eu estou fazendo um apanhado teórico para dizer assim. Não dá muito para questionar essa legitimidade. E se eu acho que não tem legitimidade, amigo, quem dá essa legitimidade sou eu quanto advogado. Não, eu gosto de questionar esses argumentos. Olha que eu sou... A questão da representatividade. Ontem eu fiz esse questionamento, sobre a questão política. A gente conversa com o Eguchi aqui e a gente questionou, falou assim, as pessoas se sentem de fato representadas, haja vista que a maioria das pessoas que entram hoje para a política, elas já têm um valor inicial que tem que ser investido para conseguir ser eleita. E esse valor nunca eles vão conseguir reaver trabalhando de maneira... Eu não estou falando que ninguém trabalha desonesto, pessoal. Mas matematicamente falando, seria isso. Então, ou seja, aí será que essas pessoas representam quem representam? Entendeu? Essa que seria as perguntas. Paulo, e a questão da OAB é a mesma coisa. Me chegou a informação de um amigo meu muito próximo. Se eu estiver errado, me perdoem aqueles que se sentirem atingidos, mas me disseram que para eleger um vereador em Belém são 5 milhões. Falou para deputado 40. Para deputado 40. E federal. Então, aí eu tô vendendo... São 120 mil votos. Pessoal, mas a gente não está dizendo aqui eu tô repassando as informações que não chegam. Não, tem gente que tem histórico na política, está desde novo na política, a gente conhece essas pessoas. Mas tem gente que entrou ontem, né? E a gente sabe, isso aí é notório, não preciso, né? Evidentemente que ninguém aqui vai dar nomes, mas também é o famoso candidato fabricado, exatamente, né? Exatamente. Ele se autofabrica, né? Então, mas tem gente que está na política aí há um tempo e esse a gente ressalva porque também nem todo mundo bebe da mesma água, do mesmo bolso. Com certeza. Exato. Esse questionamento, doutor, até para trazer aqui informação, para a gente tentar também dar uma agradecida no que foi debatido ontem.
é que essas pessoas depois vão ser as pessoas que vão estar legislando, criando normas, leis que todo mundo vai ter que cumprir. Aí, ou seja, essa lei é criada por pessoas que de fato representam quem? E o interesse de quem? Para quem? Então, ou seja, você começa a falar assim, cara, por que estamos indo nessa direção, entendeu? Isso que se torna a questão preocupante. É por isso que desde aquele primeiro momento que eu coloquei a questão tanto do TJ, do STF, STJ, a questão da representatividade. Representam quem, entendeu? De fato, essas pessoas quando chegam. Olha, Paulo, sabe que... só um adendo sobre essa questão aí. Você falou assim, essas pessoas representam quem, né? O cara que legisla, está legislando ali, mas ele está defendendo o interesse de quem? Do geral ou de alguns núcleos, não é verdade? Em 1988, durante a Constituinte, um grupo de acadêmicos de direito federal foi para Brasília. Eles queriam fazer um trabalho de campo, entrevistar os deputados constituintes e tal. E no dia da votação de uma emenda constitucional, na verdade não era a votação da emenda, eles estavam votando o projeto de lei que ia alterar o artigo 37 da lei do divórcio. Era aquele artigo que só permitia que a pessoa pedisse uma vez o divórcio. Então você tinha, por exemplo, na época, se um divorciado casasse com uma divorciada, eles só podiam pedir separação na época, porque era o sistema binário e o casamento era eterno, porque aquele vínculo nunca ia ser desfeito, porque ambos já haviam disparado aquele único tiro que a lei permitia. E eles começaram a perguntar para os deputados que estavam lá e tal, e perguntaram assim, doutor, o que o senhor acha da alteração do artigo 37? Para mim isso aí não é importante, eu estou interessado no capítulo econômico. Então você percebe ali, nessas manifestações, Paulo, que o cara não estava ali defendendo o interesse da população, ele estava defendendo o interesse de grupos econômicos, porque só o capítulo da economia que é interessante para ele, a alteração da lei do divórcio para ele e nada era a mesma coisa. Então isso que você está falando, desde sempre acontece, infelizmente. Paulo, para mim, essa é a pior representação, porque ela não representa pessoas nem ideias, ela representa simplesmente o poder econômico. Sim. A gente pode até citar aqui, eu vou citar 2 exemplos. A melhor representação, por incrível que pareça, no meu ponto de vista, é ideológica. Por exemplo, temos deputados aí de esquerda que vem militando há muito tempo. Você pode não concordar com eles, mas eles são coerentes. Eles estão lá, não fazem certos acordos, mantêm os seus posicionamentos. Ele está representando quem? Quem votou nele, quem acreditou nele, né? Só para não dizer que eu dei só um exemplo. Por exemplo, o deputado Freixo, né? A esquerda votou nele. A esquerda espera dele algo. E agora, cobra, né? E cobra. E parece que ele está dando conta. E cobra. Parece porque eu sou um analista, né? Uhum. Do outro lado nós temos o quê? Na direita. Eu vou dar aqui um exemplo. O Nicolas, que é deputado, né, conhecido do Brasil todo. Ele foi eleito pela direita e está defendendo as ideias dos eleitores dele. Você pode não concordar, mas ele está defendendo as pessoas que votaram nele, né? E está fazendo um bom trabalho. O grande problema que eu vejo é que quando no Congresso não há embate ideológico, as pessoas acham hoje em dia que embate ideológico é um crime, que embate ideológico é algo atrasado. Não, o embate dessas ideias, né, filtradas ali por um sistema político que eles entendem que é correto, é muito melhor do que esses lobbies de banco, de empresas, de grandes empresas, né? Porque eles só aparecem lá na hora que tem votação de matéria tributária, né? De política de juros, que aliás o Congresso não se reúne para decidir. E o que é pior, né? Só aparecem com as malas. Infelizmente. Sem hipocrisia. Eu não posso falar isso. Não, mas eu não posso ninguém falar pode, isso. na verdade. Eu não estou falando isso. Só aparecem porque ali... Eu não estou falando isso, mas eu digo assim, é a representação deles. Quem representa a direita como o Nicolas, carrega nos ombros a obrigação de defender as ideias dos seus eleitores. Ele está fazendo isso. Agora, quando você pega um representante de empresas, ele vai ali para dentro, ele não está preocupado no resultado da política do FII econômica social, global, do FII social, de dar uma escola melhor
para as crianças, de fazer um hospital melhor para quem está lá na ponta, lá naquele municípiozinho que não tem um hospital, mas só tem um posto de saúde. Por quê? Porque a função dele é esse, é honrar o seu compromisso com as empresas. Qual é o retorno que ele tem, que ele colocou aqui? Mas, claro. O que um hospital vai dar de retorno? Não, mas aí a gente por que de colocar essas situações todas de representatividade? Aí, ok, chegamos no ponto crucial. Então temos essas pessoas lá. Essas pessoas vão direcionar o sistema normativo. Aí a gente vai ter uma lei, uma norma que pode ser eficiente e eficaz, mas ela é justa? Esse que seria o ponto que eu queria chegar, esse debate todo, entendeu? Porque a gente veio para falar de eficiência e eficácia, mas de justiça de fato. Qual o interesse atrás dessa norma? Hoje me preocupa muito por esse atual cenário, entendeu? Justiça é um conceito muito amplo, eu diria até complexo, né? Mas eu não sou positivista, eu não acho que o que está na lei é o que tem que ser cumprido. Não, eu acho que a moral ela existe na nossa sociedade, eu acho que a ética, o comportamento ético hoje é imprescindível para se entender a moral na qual vivemos, né? Mas eu concordo que muitas das vezes a legislação ela não se preocupa com o resultado social da mesma. Muito pelo contrário, às vezes ela restringe direitos da sociedade. Lamentavelmente, eu tenho falado muito sobre essa questão dessa legislatura, que de fato representa muito pouco aquilo que a sociedade quer do Congresso. Porque quando nós vemos o Congresso, né, a gente vê ele como um todo. Então é assim, as pessoas hoje, elas não estão tão preocupadas com se o marxismo tem que ser trotskista, se tem que ser stalinista, se tem que ser leninista, nem está preocupado se a direita tem a ver com Franco, se tem a ver com regimes que ficaram à direita no pós-guerra. Não, as pessoas querem poder comprar comida, poder morar melhor, poder colocar o filho numa escola, não é isso? E aí ela demanda o Congresso todo, o Congresso em si. O que a gente conclui? É aquilo que a gente está conversando, uma ineficácia total desse resultado da atividade legislativa. E aí acaba entrando num assunto que eu acho que nem a gente, não sei se a gente deve, que é a questão da preponderância do judiciário sobre os outros poderes. Mas acho que esse assunto até para outro programa, porque isso é um fato. É verdade. Isso é um fato. Mas sobre essa questão, Paulo, que você falou de justiça... Mas às vezes esse fator dos entes criadores de normas estarem omisso ou fazendo lobby para a criação de normas ou negociando fatores externos que não tem nada a ver com a norma, atrasa todo o processo legislativo que deveria estar ocorrendo, fazendo assim, forçando que o judiciário crie, entre aspas, normas para cumprir as lacunas, para tampar as lacunas deixadas pelo legislativo, que não cria. Eu digo assim, eu penso que esses efeitos colaterais, eles, por exemplo, por que existe hoje uma crítica muito grande sobre o ativismo jurídico, o ativismo judicial, né? Do Supremo legislando, mas o Supremo faz isso por quê? Porque como o doutor Marco Antônio falou, a pessoa evita o máximo e só vai para a justiça quando não tem mais o que fazer, não é verdade? E aí o que acontece? O cara fica esperando, o cidadão fica esperando, o cidadão não tem o retorno de quem deveria, que é o legislativo, né? O que ele vai fazer? Aí ele vai então defender uma tese jurídica num processo. E aí chega aonde? Na Corte Constitucional, e a Corte Constitucional se manifesta. Porque, né, o próprio artigo 5º, inciso 35 da Constituição, diz que nenhum assunto será deixado de ser apreciado pelo judiciário. Vamos dizer assim. Tá? Então, se chegou lá, o cara tem que se manifestar. E aí a decisão acaba criando, né, uma lei. Mas por que chegou nesse ponto? Porque quem deveria ter feito não fez. Mas tu não acha que pode ter um interesse também em não ter desgaste, ainda mais quando é pauta sensível, que gera atritos muito grandes, então, ou seja, legalização da droga, tu vê que é bem travado.
porque vai gerar, tem muitas pessoas contra, muitas pessoas a favor, é um debate longo, tem interesses que possam vir a surgir de empresas que queiram comercializar. Já vi, você pega nos Estados Unidos, virou um mercado milionário a comercialização da cannabis. Então, ou seja, tem todo um desenho, uma roupagem atrás, que às vezes as pessoas estão tentando articular e não conseguem efetivar. Então essa pauta sensível chega ao STF, STJ, onde que eles têm por obrigação julgar. Eles não podem alegar que não existem normas para aquela situação específica, né, doutor? Então, eu acredito que seja esse cenário. Eu acho que há, assim, uma grande omissão do Legislativo em relação a muitos assuntos, né? E é perfeita essa interpretação, no sentido de que deixa eles se virarem com desgaste, deixa o judiciário se virar com desgaste, né? Deixa queimar o filme deles. Casamento de pessoas homossexuais. O Congresso não quer votar isso. O Congresso não vai votar isso. E o interessante é que doutor Marco, só me permita uma parte, que a bancada religiosa é minoria. Logo, não é só a bancada religiosa que está impedindo essa votação. Entende como é que funciona? Exatamente. Então, quer dizer, não é só... Mas é porque a pauta sensível, Cláudio, essas pautas sensíveis, normalmente, ele não tem esse viés político. Ele atinge um geral, e esse geral, dentro das próprias bases desses viés, eles têm as divergências. Então, eu posso ser de direita, mas eu posso ser a favor ou não sobre um determinado ponto dessa pauta sensível. Então, ou seja, acaba que afeta o seu próprio nicho eleitoral. Aí qual é o perfil do nosso Supremo, né? Embora acho que agora pelo menos 3 dos 11 não tenham mais esse perfil. Mas, por exemplo, pelo menos 8. Qual é o perfil? É o perfil liberal, né? E o perfil liberal diz o seguinte, que todos têm direito a ter a sua própria manifestação, desde que não prejudique as pessoas ao seu redor. Então, casamento de homossexual prejudica quem? Ninguém. O conservador, ele diz assim, não prejudica a sociedade em que eu vivo, meus filhos vão crescer ouvindo isso. O Supremo, que tem uma maioria liberal, vai dizer assim, não, se você educar seu filho, ele não vai fazer isso. Mas se ele quiser fazer, é um direito dele. Então acaba que o judiciário acaba chamando para si essas omissões legislativas, porque você limita certos direitos, e segundo o próprio Supremo, de maneira até ilegítima. A única coisa que eu... Tu acha que esse desgaste, o Cláudio mencionou um negócio interessante, tu acha que esse desgaste do STF, principalmente, é derivado disso? Porque... De uma política liberal, sim. Eles trabalham muito nessa linha. O que se espera agora é que o ministro André, ele é presbiteriano, e eu estou falando aqui de formação, tá, gente? Eu estou falando aqui de que ele vai julgar assim ou assado. É o que se espera. Sim. Aliás, eu sou presbiteriano também. Então, ele é presbiteriano, o ministro Cássio é mais conservador, e o Zanin, tudo indica que também é conservador nessa linha de costumes. Né? Então, a gente sabe que isso existe até a Suprema Corte Americana, que é uma das mais respeitadas do mundo, um voto lá vai dizer se a corte vai ser conservadora ou se ela vai ser liberal. Né? Por um voto, parece que ela é conservadora lá. É isso? Então, é isso. Então, eu vejo que na verdade o Supremo não vê isso com desgaste, pelo contrário, eles enxergam assim, olha só a gama de pessoas que vão se favorecer de uma interpretação constitucional que está sendo negada indevidamente por outro poder por omissão. Agora, mas essa tomada de decisão normalmente eu vejo que é uma percepção que me veio agora, eu não tinha atentado a isso. Mas eu acredito, pelo posicionamento, pela frase do Dr. Cláudio, que essa omissão deles gera para o judiciário um desgaste muito grande, porque eles têm que decidirem em casos com pautas sensíveis, onde gera um desconforto muito grande. Ou seja, uma hora ele apanha da direita, outra hora apanha da esquerda, então, ou seja, acaba que ele começa a incomodar todo mundo, toda a população. É aquela história do remédio ruim. Sabe remédio ruim? Ninguém quer dar o remédio ruim. Até que chega uma hora o judiciário diz, não, toma. Porque também não fica não fica bem claro qual é a posição do legislativo. Porque se o legislativo encara esses temas e recusa, fica bem claro que essa é a posição do Congresso. Foi a maioria, não é da minoria, mas do Congresso, na verdade, né? Mas quando ele se omite, a pergunta é, né, o que ele quer exatamente? Ele está esperando o que para julgar?
Vai esperar quanto tempo? Isso não é uma resposta, né? Isso não é uma não resposta. Isso é uma resposta em aberto. O que causa espécie é que o Congresso é o povo. Entendeu? Então, ali existem milhares de eleitores que estão aguardando essa manifestação. Por quê? Porque estão naquela situação, são homoafetivos. Entendeu como é que funciona? E o representante dele não vota. Então eu digo o seguinte, a gente aprende, quando a gente estuda hermenêutica, né, a criação do raciocínio, né, premissa maior, premissa menor. Então lá na Declaração de Direitos Humanos, diz o seguinte, todo ser humano tem direito a constituir família. Premissa maior. Qual é a premissa menor? O homoafetivo é ser humano? Sim. Logo, tem direito de constituir família. Sim, mas aí as pessoas que vão de contra isso vai falar que você está montando uma falácia. Entendeu? Porque vai ter outra fonte interpretativa sobre isso. Sabe, Paulo, essas situações, elas acabam me relembrando situações que eu vivi na minha vida profissional. Por exemplo, uma moça que tinha um nome que ela não gostava do nome, porque era um nome que constrangia. O pessoal apelidava ela e ela então procurou o escritório. Nessa época eu ainda não era formado, e meu pai entrou com uma ação de retificação de assentamento, porque o nome, né? E era uma coisa tão pequena, assim, né? Mas era o seguinte, o nome dela tinha o nome da Santa Eustáquia. E o pessoal chamava ela de Estaca, de Taca. E aquilo ali era um desconforto para ela. E aí pedimos para... Rapaz, a magistrada, na época, virou depois uma grande amiga da nossa família. Ela era devota de Santa Eustáquia. Você me entendeu agora? Mandou um recado pro meu pai que ela queria conversar com o papai. E o papai, eu fui com ele. Que sorte. Aí ela chegou com o papai e disse, doutor, eu não vou deferir, porque eu sou devoto. Entendeu? A chance de 1 em 100 mil. Não é verdade? Aí o papai teve que desistir da ação. E entrar para alguém que não fosse devota de Santa Eustáquia. Entendeu? E ter a sorte de na distribuição cair. Então, existem essas... Na verdade, tirar o nome da menina de Eustáquio podia ser até um favor, que a gente não sabe o futuro dele. Pô, não é verdade? O senhor está entendendo, doutor? Então, existia interpretação, né? Então, ainda existem essas situações em pleno século XXI. Eu só chamo a atenção por detalhe, né? Essa questão da homoafetividade é algo até já bem debatido, bem adiantado. Eu acho até que nem tem tanto questionamento a respeito disso, algumas questões morais na sociedade, mas que vão se resolvendo. Eu só sou contra a precocidade. Sim. Pois é, e aí é que entra. Tem outros assuntos mais sensíveis, mais delicados, que acho que a gente não vai... Eu não teria condições de discutir aqui, mas que isso sim ainda vai chamar muita atenção. Por exemplo, a situação do trans, ela é algo que vai ter que ser analisado para que garanta alguns direitos sem deixar margem para muita dúvida, né? Tem trans, por exemplo, que está perdendo medalhas em conquistas esportivas, né? Querem agora fazer uma modalidade específica para trans, está certo, mas tem quantidade de pessoas para fazer. Então, enquanto isso não acontece, faz onde é que fica, banheiro, como é que faz? Então, é assim, o que está muito claro na cabeça deles pode não estar claro na cabeça da sociedade, não está legislado. É preciso bom senso? Mas infelizmente a nossa sociedade é patriarcal, machista, ela não tem esse bom senso. Preciso mas eu digo que não é nem só o problema na questão da sociedade brasileira. Você pega nos Estados Unidos, tivemos caso recente de um trans que engravidou as colegas de cela. Pois é. Então, não é fácil normatizar isso, não, mas tem que normatizar para dar segurança jurídica para eles. Doutor Marco Antônio, a minha preocupação ela vai além do social. Ela vai para o genético, ela vai para o biológico, né? Ela vai para o fisiológico. Você imagina, eu não sou contra a questão das pessoas trans de forma alguma, mas você já imagina uma lutadora de MMA trans, ela vai lutar com quem? Ela vai lutar com uma mulher? Querendo ou não querendo, eu tenho um homem na origem lutando contra uma mulher. Mesmo que comece a tomar hormônio depois, né? Ele teve sua base de informação. Então, a minha preocupação é o que pode acontecer. Mas o que eu defendo é o seguinte:
Eu acho que essas questões são muito novas. Sim. E que acho que tem solução para tudo. É uma questão de sentar, pensar, acordar, né, para que não dê problema. Tem vários questionamentos. Sim. Mas acho que a gente vai chegar num consenso, vai chegar numa resposta socialmente justa. Né? O que não pode é ficar nesse limbo por falta de legislação, cada um faz o que quer, cada um diz o que quer. Aí entra o legislador, né? Ou será que você vai ter que ir para o judiciário para ele resolver isso também? Ou então legislar de forma circunstancial, né? Acontece a tragédia. Se precisar, tenho certeza que o Supremo vai se manifestar sobre isso e vai resolver, mas o ideal é que o Congresso faça isso. Claro, lógico. Né? Porque é extremamente complicado, né? A pessoa transitar. Vamos colocar um jogador de futebol. Um jogador de futebol que você pegar masculino e feminino vai dar uma diferença exorbitante. E essa transição do trans pode ocorrer em qualquer momento. Vamos supor, ocorre com 15 anos, a pessoa já está jogando num time. Mas o Paulo, mas olha só, mas no futebol eu até vejo que o impacto ele não é tão contundente quanto numa luta. Mas a gente já tem, a gente já tem algumas contato questões, físico é diferente. Já tem algumas questões que pregam a verificação da quantidade de testosterona para trazer o equilíbrio. Mas são questões que eu digo, eu não posso não estar preparado para conversar, né? mas que é possível. Eu li uma matéria sobre esse tema que dá para fazer medição. Só que as pessoas que questionam essa informação dizem o seguinte: a gente consegue ver hoje. Só que nesse período, até os 14, 15 anos, ele não teve essa medição. Então, ela já teve a formação que gera algumas vantagens. Acho que tudo isso vem para o debate para trazer luz e acho que as coisas vão se resolver. Eu sou daquele que diz assim que tudo na vida tem solução, com menos certeza, a morte. Eu também. Que a morte não faz parte da vida e às vezes a morte é vida. Quando a gente tem fé, a gente continua a viver. Tem gente que defende que a morte não é o fim, né? Não, mas eu acho que não é. É o começo. É o começo de um outro ciclo, né? É verdade. Tem essa visão. E melhor. Hoje. Espero, né? Espero. É verdade, espero. Doutor, se hoje lhe fosse oportunizado a criação de alguma norma, qual que seria ela? De alguma norma? Essa norma que falta. Se eu pudesse hoje... Depois eu quero fazer uma outra coisa. Regimentar alguma coisa, criar alguma norma... seria para regulamentar essa situação específica dessa maneira. Olha, Paulo, não é querer fugir da pergunta, mas é tanta coisa para normatizar. Eu te confesso que pensar numa coisa só para mim é muito difícil. Mas eu vou chutar uma aqui. Tá? Eu acho que a eficácia da normatização do nosso trânsito. O nosso trânsito é assassino. Eu sei que você talvez estivesse esperando uma resposta mais institucional, mas é porque são tantas, amigo. Mas o que me faz viver diariamente transtornos é ver, sem querer mudar de assunto, dentro da sua pergunta, o quanto as normas de trânsito em Belém são feitas de papel de parede. Olha, papel de parede tem até uma função, né? Eu vim caminhando, aliás, eu podia dar um exemplo, eu vim caminhando para cá, o que a gente vê de arbitrariedade, sabe? Eu acho que falta transgressão. É verdade. As pessoas, hoje em dia, motos na contramão, carros na contramão em vias assim, você diz assim, meu Deus, essa cidade em matéria de trânsito, e eu falo assim embaixo porque eu sou motorista. Não estou chutando, não estou falando aqui para... tá querendo queimar prefeito, tá querendo queimar... Não estou. Eu tenho certeza que quem dirige nessa cidade estava precisando se existe norma, porque eu já nem sei mais se existe. Antes de magistrado é um cidadão que dirige. Porque para eu pensar naquilo que tu me perguntaste, eu tenho que chegar no meu trabalho, eu tenho que verificar do que eu preciso, do que eu necessito, entendeu? Mas eu tenho assim... Eu tenho estado muito... até uma oportunidade para eu desabafar. Eu tenho estado muito impressionado. Eu não sei como não morrem 3, 4, 5 pessoas por dia aqui em Belém. Eu sabia que isso é um prejuízo econômico. Já é comprovado. Eu imagino. Porque esse transtorno da pessoa, do deslocamento da sua residência até o trabalho, com esse estresse, afeta diretamente na produtividade e eficácia e eficiência. Então a gente volta para o mesmo tempo. Eu acredito. Eu levei 1h30 para chegar aqui. Por quê? Eu prestando atenção para o trânsito, para a marcação no chão que não tem, né? Para a placa que não tem, entendeu? Porque é engraçado que eu vinha chegando perto do viaduto e dizia assim, para Icoraci pegue as faixas 3 e 4, tá?
Só que não tinha marcação, não tinha número nas faixas. Aquele só tinha 2 faixas, né? Se eu não sei contar até 4, eu não ia chegar aqui. E levei 1h30 para chegar aqui. Que isso, amigo? Quer dizer, Belém, nós estamos falando de São Paulo, entendeu? Então, assim, nós temos muitas questões institucionais para ser resolvida. Me preocupa a pauta de costumes. Eu acho que muita coisa tem que ser resolvida, essa que a gente discutiu, né? Outras que envolvem menores, a questão... e acho até que a polícia e a justiça têm dado uma atenção institucional para isso, né? Mas, de um modo geral, amigo, eu fico com o meu protesto aqui. E a culpa não é só do poder público, vamos fazer um meia-culpa. Os motoristas, eles brincam com a vida dos outros aqui, atravessam o sinal sem olhar. Detalhe, eu sou nascido, criado e moro aqui. Então eu não estou falando de uma cidade que eu não conheço. Verdade. Né? É uma cidade que tá sediando a cúpula e daqui a 2 anos vai sediar a COP, né? a COP 25. Então não adianta... COP 30, COP 30, perdão, a COP 30, né? A COP 30, só que é em 2025. É 2025. Entendeu? Então não adianta só pintar faixa na véspera da cúpula. Mas eu acredito... Nem pintar beira de calçada de branco para ficar bonitinho. Não, né? mas eu acredito que que irá ter uma mudança significativa, né? Até porque os investimentos serão altíssimos. É verdade. Eu acho que vai dar uma mudança positiva. Aí não pode ser nem expectativa, né? A gente tem que ter certeza que a coisa vai mudar, porque, de fato, recursos vão haver, né? Os recursos vão chegar, né? Agora... Vão chegar. Mas, assim, Paulo, para não parecer tão pessimista, deixa eu dizer... Amigo, tão negativo? Eu também não sou assim no dia a dia. Não é. Assim. Mas eu acho que a gente tem tudo para transformar essa cidade nos próximos 2 anos. Tem um povo que colabora, tem um povo acolhedor, tem um povo que entende as obras que estão sendo feitas, né? A gente já nem reclama mais, a gente está acostumado com a obra, mas essas eu acho que elas vão mudar mesmo a cara da cidade, se Deus quiser. Doutor Cláudio, você tinha uma pergunta a fazer? Não, já foi respondida. E acabou que ele enfrentou essa questão da transformação. Você também falou da transformação da cidade, que era exatamente isso que eu ia perguntar para ele. Eu também acredito que Belém vai passar por uma fase de melhoria. Claro, pensa mais uma coisa, amigo. A gente quando critica, às vezes até sou muito cuidadoso nas minhas críticas, porque eu falo mesmo. Mas a gente tem que reconhecer, né, o esforço do governador em trazer para cá a cúpula, a COP. É uma tarefa hercúlea, né, porque ninguém conseguiu isso antes. Verdade. E de fato foi um esforço pessoal dele e a gente tem que reconhecer, né? Não, de fato, César o que é de César. De fato, o governador está muito bem articulado, né? É mérito dele, né? Ele trabalha bem, ele consegue trazer bastante recurso para o Estado. Esse aspecto realmente... Mais alguma pergunta, doutor Não, Cláudio? eu estou satisfeitíssimo, eu só lamento que está acabando. Quem disse? Agora eu vou começar a perguntar. Agora que vai começar a perguntar. Doutor, nessa área ambiental, aproveitando aqui, só a última pergunta. Aproveitando a COP30, nessa área ambiental, e tu acha que teria alguma coisa para o estado do Pará a melhorar? Exclusivamente o estado do Pará? Ou não? Acho que sim. A gente deve sempre, como dizia Napoleão Hill, unir o preparo à oportunidade, né? Acho que institucionalmente o nosso estado está preparado para aproveitar essa oportunidade, para trazer esse evento para cá e deixar como legado, em primeiro lugar, uma cidade urbanizada e melhor, pelos recursos que virão, né? Tem obras previstas, e eu acho, tenho certeza que essas obras elas vão acontecer, porque elas precisam acontecer, né? Ninguém está aqui para passar vergonha para o mundo todo, então elas vão acontecer, tá certo? Em matéria ambiental, eu tenho que a própria exposição do estado do Pará, os problemas que serão debatidos, acho que compromissos serão firmados, né? E a proximidade das nossas autoridades, o intercâmbio com essas pessoas que vêm para cá, eu acho que vai deixar um legado muito bom para a gente, muito bom. A Amazônia precisa disso. Claro que não vai ser só o Pará, né? Acho que a Amazônia, de modo geral, vai lucrar. Mas especialmente no nosso caso, essa ausência de articulação
histórica nossa, com instituições no exterior, com o poder central, que hoje está sendo preenchido, acabamos de falar aqui, pelo nosso governo, elas tendem a trazer um legado muito bom para a Amazônia. Então, se hoje nós não temos muito a apresentar, eu acho que a gente tem muito a aprender, a trocar e manter depois da COP 30. Acho que isso vai ser um legado que vai ser uma questão de honra para nós paraenses, né? Aprendemos muito nesses 2 anos que faltam para a COP, porque não adianta trazer todo esse povo e a gente passar papel de falta de educação, porque isso é o básico. A gente não vai tratar disso, né? A gente vai tratar de meio ambiente, de coisas grandes para nossa Amazônia, mas a gente tem que aprender que jogar papel na rua também, né, afeta o meio ambiente. Então começa por aí. Mas assim, resumindo a sua pergunta, eu acredito sim que vai deixar um legado bom. Não sou pessimista em relação a isso. E eu espero que a sequência dos nossos governos estaduais sejam republicanos. Que não aconteça de um governo abandonar a obra do outro porque é do outro, porque não é minha, né? Todas as vezes que um governador deu sequência àquilo que o outro fez, deu certo. E está aí o legado. Né? Em cima do que o senhor está falando, doutor Marco Antônio, eu sou, inclusive, eu até faço aqui, torno público uma manifestação que eu fiz numa rede social para o governador, em que eu sugeri a ele que, em cima de tantas realizações que ele tem projetado e tem algumas já, inclusive, realizadas, eu sugeri que ele firmasse um pacto político, que ele chamasse as lideranças políticas do Estado do Pará e assinassem, como Indira Gandhi fez na Índia. A Índia é a sociedade mais estratificada do mundo, com diversas seitas, não é verdade? Então o que ela fez? Ela chamou a liderança de todas as seitas e firmaram um pacto político e definiram as prioridades para a Índia, e a seita que estiver no governo, no poder, ela vai seguir aquilo ali. Tá entendendo? É difícil. Cláudio, nós temos até um precedente em relação a isso, que foi na época da Covid, que o governador fechou um acordo com os deputados federais de dirigirem as suas emendas para ações relativas à Covid aqui no estado do Pará. Sim. E todos fecharam acordo. Sim. Todos enviaram as suas emendas para cá e foi um trabalho muito, muito bonito, bacana, muito bem exatamente, feito. é um pacto bonito. Então eu sou a favor disso. E nós firmarmos um governador, por iniciativa dele, firmar um pacto político para dizer assim, olha, as prioridades do estado são essas. Entendeu? Então, independente de CMDB, PSDB, qual partido que tiver, aqui, olha, vai seguir as prioridades exatamente assim do que você falou. Eu não vou fazer porque não é meu. Entendeu? Não vou fazer isso aqui, não é meu. Eu tô bem otimista. Eu também. É um momento novo e inédito, né? Vamos esperar que... eu acho que é muito importante isso. Doutor Marcos, muito obrigado. Marcos sou eu. Muito obrigado, doutor Marcos, por compartilhar com a gente seu conhecimento, agradecer o podcast, as portas estão sempre abertas, seja bem-vindo, tendo algum tema relevante ou não relevante também que queira trazer e compartilhar conosco, estamos sempre à disposição. Obrigado, Cláudio. Tá, obrigado, Paulo, também pelo carinho, obrigado, doutor Marco Antônio, e quando quiser publicar os seus artigos também, né, mande pra gente. Temos a página para publicar. Tem uma página também para divulgar esses trabalhos científicos que são muito bacanas, viu? Eu quero só agradecer, né, Paulo, Cláudio, Ana, o Abner. Foi muito bom, foi um bate-papo gostoso, foi informal, acho que bem, a gente trocou muitas ideias interessantes, talvez algumas coisas tenham ficado para depois, mas eu volto aqui com a maior alegria, maior alegria. Já deu a senha para ele. Eu espero da próxima vez chegar mais cedo aqui para não... Tá, João? É o trânsito. Mas eu agradeço, tá, pessoal? Mas eu agradeço imensamente o convite de vocês.